Olá, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais um EBD em Síntese Podcast, momento pedagógico da sua lição de juvenil. Esse trabalho é um trabalho realizado pelo DEMEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da nossa IEADERN, que tem como diretor o nosso pastor Reinaldo Odilo, e como presidente da nossa IEADERN nós temos o nosso pastor Martim Alves, a quem também saudamos com a paz do Senhor. Todos vocês, professores e alunos, são muito bem-vindos aqui no nosso canal, um espaço destinado para o crescimento e aprendizado aqui para a sua aula de EBD. Hoje estou aqui com o irmão Lucas Vitor para mais Bem, uma aula aqui da lição de juvenis, nosso momento pedagógico, e já saúdo o irmão Lucas Vitor com a paz do Senhor e passo para ele também dar suas saudações iniciais. Paz do Senhor, irmão Lucas. a paz do Senhor, irmão Paulo, é um prazer estar aqui mais uma vez no EBD em Síntese, para contribuir um pouquinho com todos os professores de escola dominical, em especial da classe dos juvenis. Para nós é um prazer, e eu tenho certeza que essa aula vai ser muito edificante. Fique com a gente até o final, e Deus vai lhe abençoar muito. Glória a Deus. A nossa lição de número 9 da nossa classe de juvenis, como vocês sabem, nós tanto estamos estudando os profetas maiores como menores. E na lição de número 9, lição de 2 de junho de 2024, o tema da nossa lição é Jonas e Miqueias, né? Jonas, um personagem bastante conhecido. Não sei se Miqueias vai ser tão É, conhecido assim, irmão, mas Jonas já é um personagem bem conhecido nosso e acredito dos nossos professores e dos nossos alunos. Nossa lição, ela sempre traz três objetivos, e nessa lição não seria diferente. Ela tem três objetivos. O primeiro é descrever o chamado e a fuga do profeta Jonas. O segundo objetivo é destacar a magnitude da misericórdia divina presente na mensagem do profeta Jonas. E em terceiro, elencar o juízo divino e a promessa da restauração anunciados pelo profeta Miqueias. Esses são os três objetivos da nossa lição. E desde já, irmão Lucas, eu pergunto ao senhor que dica valiosa o senhor nos traz para estar contribuindo para a nossa aula de EBD classe dos juvenis. amém. Nós vamos estar trabalhando, como foi dito, dois profetas menores, não é? O profeta Jonas, que é mais conhecido nosso, e o seu contemporâneo até, né, que é o profeta Miqueias. E pensando no profeta Jonas, eu pensei em duas abordagens ou duas metodologias que o professor pode estar utilizando ao ministrar essa lição, focado em dois aspectos ou duas perspectivas diferentes. Tanto na perspectiva do chamado de Jonas e da sua respectiva fuga, como também, em um segundo momento, uma segunda perspectiva, a sua missão evangelística, não é? O seu chamado missionário para evangelizar, para proclamar o evangelho para uma outra nação, que era a nação da Síria, lá tendo como capital a Nínive. Então, dentro dessas duas perspectivas, eu pensei em duas maneiras que o professor pode trabalhar. Ou puxado mais para trabalhar o chamado e a fuga de Jonas, ou puxado para trabalhar um pouco mais o caráter evangelístico do chamado de Jonas. Se o professor optar por trabalhar esta perspectiva do chamado de Jonas, eu sugiro a ele trabalhar dentro da fuga que Jonas teve para com o seu chamado diante de Deus. E como é que ele pode fazer isso? Em primeiro momento, ele pode estar trabalhando com a seguinte questão para com os seus alunos. A questão é a seguinte: o que tem me levado a fugir da missão que Deus me deu? Esta é a pergunta. O que tem me levado a fugir da missão que Deus me deu? E como é que o professor pode trabalhar isso? Ele pode fazê-lo de diversas maneiras, dentre as quais vou dar um exemplo. Ele pode imprimir essa frase em um papel ofício e antes que os alunos cheguem à sala, ele pode deixar essa pergunta na carteira, na mesa que os alunos vão se sentar, para que quando os alunos entrem na sala de aula e quando eles se sentarem na carteira, eles já se deparem com esse questionamento. E tendo como ponto de parte desse questionamento, ele pode ir iniciando a aula e ir trabalhando essas questões com calma. Principalmente se você for líder de juventude, líder de jovens, tiver muito contato com seus adolescentes, você pode ir trabalhando essas questões até com uma certa calma,
com outras perguntas menores. Por exemplo, o que leva você a rejeitar uma oportunidade no culto de mocidade? Um exemplo, né? O que faz você ter medo de evangelizar? Né? O que que provoca essa fuga da missão que Deus nos dá? E você vai trabalhando essas questões e você pode até mesmo dar um papelzinho para ele escrever uma palavra ou um motivo, explicar. E você vai trabalhando esses questionamentos com ele de uma maneira mais aplicativa, mais aplicatória na vida do aluno. Se você optar por trabalhar o caráter evangelístico da missão de Jonas com os seus alunos, a minha recomendação é, após o primeiro tópico, para iniciar o segundo tópico, ou no final já do segundo tópico, antes de entrar em Miqueias, você vai dar um foco, uma ênfase especial nessa missão evangelística. E após fazer isso, o que que você vai fazer? Você vai propor um desafio para a sua classe. Não é uma dinâmica, é um desafio. E esse é um desafio evangelístico. Você vai propor que na semana que se segue, né, você vai estar dando aula no domingo, então nessa semana que vai se seguir agora, os seus alunos terão o desafio de postar em suas redes sociais uma mensagem evangelística, principalmente o Instagram, porque lá tem um alcance muito maior do que o WhatsApp. Tem um alcance maior. Então, você pode até tentar elaborar em sala de aula essa mensagem junto com os seus alunos, em vídeo ou talvez uma foto, e fazê-los postar, não é, como um desafio para que alcance mais pessoas. Não é do mesmo jeito que Jonas foi mandado lá para Nínive para alcançar aquela outra nação. Então, você pode tentar propor esse desafio evangelístico para os seus alunos. Saindo agora de Jonas, não é, e entrando em Miqueias, eu não tenho uma dica dentro da perspectiva de dinâmicas ou desafios, mas a minha perspectiva é mais voltada para recursos pedagógicos, no sentido de que, trabalhando o profeta Miqueias, você pode estar trazendo para os seus alunos, em um primeiro momento, um mapa para que eles possam visualizar a área de atuação de Miqueias, já que Miqueias foi tanto para o Reino do Norte como para o Reino do Sul, então talvez trazer um mapa para que os seus alunos possam visualizar essa atuação dele seria muito interessante. Mostrar Belém dentro desse mapa, porque Miqueias cita Belém nas suas profecias, né, falando acerca do retorno do Messias, que ele nasceria lá. E Miqueias é aquele profeta que fala muito de misericórdia, da graça de Deus. Então, para fechar, assim, como fechamento de aula, o que que você pode fazer? Eu, pensando em algo mais pedagógico e até com uma tentativa de se aproximar mais do seu aluno, para fazer ele lembrar do conteúdo da aula, o que que eu sugiro? Você confeccionar um barquinho e você confeccionar um coração. Claro que eu estou trazendo isso aqui apenas como de maneira ilustrativa, né? Você pode ser mais perfeccionista, né? Confeccionar um barco melhorzinho, mais colorido, você quem sabe, mas perfeccionar, criar esse barquinho, esse coração, para entregar no final da aula ao seu aluno, talvez com uma bala ou com um pirulito, para fazer ele lembrar desses dois profetas. O barco para fazer uma associação ao profeta Jonas e o coração para fazer uma associação ao profeta Miqueias, que é um profeta que fala muito da graça de Deus, da misericórdia do Senhor. Você pode até colocar uma mensagem no barquinho, uma mensagem no coração, não sei, e fica a critério do professor, mas como uma maneira de fazer o aluno recordar, lembrar e ter essa construção da sua aula. Glória a Deus, irmão Lucas. Que dicas valiosíssimas Amém. são essas para as nossas aulas, né? Gostei muito das dicas. Acredito que os professores podem usá-las, né, para enriquecer assim sua aula e podem também, se eles sentirem alguma dificuldade, adaptar naquilo que eles Com acharem necessário. certeza. Mas acredito que foi excelente, excelentes dicas. Eu também aqui no começando do profeta Jonas, eu tenho uma dinâmica, eu trouxe uma dinâmica, minha sugestão seria uma dinâmica para os professores estarem apresentando em sua sala de aula com os seus alunos. Deixa eu compartilhar aqui com. Aparecer, irmão Lucas, aí para o senhor? Apareceu, apareceu, tudo ok. Pronto. Pronto, eu coloquei e denominei a dinâmica Viajando com João. Essa dinâmica não é uma dinâmica que eu criei, né? Os créditos são da irmã Sulamita, né? Que sempre contribui. Ela tem um blog na internet chamado Atitude de Aprendiz, ela é da nossa igreja da EAD, e lá também encontramos dicas valiosas. Eu encontrei essa dica lá e achei bem interessante para que o professor possa estar passando na sua aula essa dinâmica, né? Como já tem o nome aí, Viajando com Juntos. E o objetivo é refletir
sobre a obediência, né, à vontade de Deus, né? A obediência na vontade de Deus, né? Aí o que é a sugestão? A sugestão seria o professor confeccionar 3 malinhas. Aqui eu coloquei só a figura ilustrativamente, mas se você tiver condição, você pode levar para sua aula 3 caixinhas, né? Ou três malotezinhos, né? Para simbolizar essa mala de viagem. Aqui eu coloquei como ilustrativo. A primeira mala vai ser denominada a mala que vai ter como o nome desobediência, né? Dentro dela, quando você abrir a sua caixinha ou a sua sacolinha simbolizando a mala, dentro vai ter que ter um papelzinho com o nome desobediência. Essa vai ser a mala de número 1. A mala de número 2 será uma mala que por fora ela vai ter que ter o nome pronto socorro, né? E dentro, quando abrir a mala, vai ter dentro o nome clamor e oração, certo? Essa é a segunda mala. E a terceira malinha, ela não vai ter nada por fora que identifique, mas dentro vai ter um papelzinho, você pode colocar lá dentro o papelzinho com o nome obediência e arrependimento. Então, essa é a minha sugestão, que você produza aí essas malinhas, mas de que maneira irá se dar, né, essa dinâmica. Então, você confecciona essa malinha, né, leva para sua aula, aí você vai dizer para os seus alunos, olha, nessa lição nós vamos fazer uma viagem com o profeta Jonas, utilizando um navio e um submarino, né? E no submarino, né? E nesse submarino, entre aspas, né? Ele vai permanecer por 3 dias nesse submarino no mar Mediterrâneo. E o submarino, entre aspas, é o peixe, né? Entre Você aspas. convida, você convida eles para embarcarem, né? Aí você fala, olha, já estamos no navio, você diz a eles que já estão todos no navio, né? E diz a eles que chegou a hora de ver o que é que tem nas malas, né? Eles vão ficar curiosos, que você vai chegar na sala lá com 3 malinhas, né? Ou 3 caixinhas, simbolizando as malas, e você vai dizer, olha, aqui eu tenho a mala 1. Vamos abrir a mala 1 para ver o que tem dentro dela. Lembrando que nessa mala, né, ela não tem nenhuma identificação. Só quando a gente abre é que tem lá o papelzinho, né? Então, quando a gente abrir, vai ter lá dentro da malinha ou da caixinha, vai ter o nome desobediência. Aí você vai dizer, né, que o profeta Jonas mudou a rota da viagem, não obedecendo a ordem divina de pregar o evangelho em Nínive. Aí você pergunta à classe, né, o que pode acontecer quando desobedecemos a Deus. Você pode levantar essa primeira questão. Você aguarda as respostas dos seus alunos, né, e pode pedir para um fazer um relato sucinto do que aconteceu dessa desobediência de Jonas. Aí você continua, foi aberta a primeira malinha. Aí agora você vai para seguir. Aí você diz, agora lançado ao mar, né, que devido à desobediência ocorre toda a história, né, que Jonas é lançado ao mar. Quando ele é lançado ao mar, entrou no nosso submarino, entre aspas, né, que é o ventre do grande peixe. E ali ele permaneceu durante 3 dias no hotel, na brincadeira aqui, na dinâmica, a gente dizendo que é um hotel, né? Ele permaneceu 3 dias nesse hotel, no mar Mediterrâneo, né? Mas a permanência foi angustiante, né? Mas ele clamou ao Senhor e obteve resposta. Aí você lembra da mala número 2. Aí o que é que tem na malinha número 2? Por fora da malinha tem um nome pronto, socorro, e quando a gente abre a malinha, dentro vai ter o nome clamor e oração. Aí você vai dizer aos seus alunos que nos momentos de angústia, o socorro é orar e clamar ao Senhor. Você pode até citar o Salmo 120, que diz: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. Pode incentivar ele a fazer como Jonas, na dificuldade, ora ao Senhor. Então, essa é a nossa segunda maletinha, né? Mas fale a ele que só há um caminho para ser bem-sucedido. E que caminho é esse? Aí é quando você vai abrir a terceira malinha. E quando você abre a terceira malinha, lá você vai encontrar dentro dela a palavra obediência e arrependimento. Aí você vai falar e vai enfatizar para os seus alunos que a vontade de Deus
é a melhor das opções, pois obedecer é coisa de quem tem juízo. Então, essa, na lição de Jonas, né, falando do profeta Jonas, essa é a minha dica. Se vocês puderem, acharem viável, trabalhem com essas 3 malinhas e tragam essa dinâmica para a sua classe. No concernente ao profeta Miqueias, eu não trouxe uma dinâmica, mas eu trouxe um recurso pedagógico, assim também como o nosso irmão Lucas Vitor. E o recurso pedagógico seria aí o mapa mental. Tá ok aí na tela? Acho que chegou Tá agora, ok. né? Tem esse mapinha mental aí, certo? É um mapa mental. Ele é bem conhecido, eu já trouxe dicas aqui desse canal, né? O nome é em inglês, mas aqui eu vou falar no meu português, que é você colocando lá Bíblia Projeto, né? Você botando Bíblia Projeto na internet, você consegue entrar no site deles e baixar esse mapa mental. Então, minha dica é que você use esse mapa mental, né, como um recurso pedagógico, pois ele vai aí fazendo um recorte, ó, desde o início aqui da história do nosso profeta Miqueias, da invasão da Síria lá a Samaria, e depois como a Babilônia vai destruir a Síria, e aqui ele vai permeando todos os capítulos, né? Aliás, todo o capítulo e os versículos que vão se seguindo, e você pode usar esses recortes desse mapa mental para que você consiga, assim, extrair o melhor dessa aula do profeta Miqueias. Aqui embaixo está a referência. Está em inglês, né? Bible Project. Eu acho que meu inglês não está muito bom, mas acredito que seja mais ou menos isso. E essa é minha dica, né, de recurso pedagógico para você estar usando do profeta Miqueias, certo? Mas como eu sempre digo, a nossa palavra aqui é de adaptação. Você vai adaptar segundo a sua necessidade. Se não tem como reproduzir esse mapa mental lá, tem como imprimir, entregar aos alunos? Imprime, entrega aos alunos. Ah, não tenho. Então, envia pelo WhatsApp e assim você encontra uma melhor forma de estar trabalhando. E aqui eu chego ao final da minha fala, da minha dica para essa lição de número 9, agradecendo ao irmão Lucas Vitor mais Amém. uma vez pela rica contribuição na nossa aula e passo para ele fazer suas considerações finais. Amém, irmão Paulo, graças a Deus. Amei as dicas, dicas maravilhosas, muito boas. Dá para abordar com muita facilidade, muita tranquilidade, todo o conteúdo, resumidamente, não é? Tanto de Jonas quanto de Miqueias, através das dicas pedagógicas que foram passadas, o que é muito bom para o seu aluno poder ter uma visão geral desses livros. E, é claro, sempre visando a adaptação para que você possa se adaptar ou adaptar esses recursos aos seus alunos. Como eu sempre digo, você precisa conhecer, querido professor, o perfil da sua classe, conhecer quem são os seus alunos, para você ter uma visão do que mais vai impactá-los naquela aula da EBD, de qual é as necessidades que os seus alunos têm. Não é apenas a exposição da aula, não é apenas a exposição do conteúdo, mas também como é que você vai impactar a vida do seu aluno, como é que você vai conseguir criar um vínculo com ele a ponto daquele conhecimento que você está passando naquele domingo efetivamente fazer sentido na vida daquele aluno. Ele precisa conseguir compreender, entender que os dilemas de Jonas também têm alguma semelhança com os dilemas que ele enfrenta, que a mensagem do profeta Miqueias foi para o povo há tantos anos atrás, mas que também é uma mensagem atual para todos nós, inclusive para os adolescentes da faixa etária deles. Então, é necessário e é muito importante nós vermos pelas lentes da aplicação do conteúdo à vida dos nossos alunos, conhecermos o perfil da nossa classe, entendemos como é que nós podemos aplicar e sempre estar se esmerando, se adaptando para poder passar o melhor para as nossas classes na nossa lição e nas nossas aulas. Glória a Deus. Como eu sempre digo, como eu sempre falo aqui, né? Se inscrevam no nosso canal, curtam, compartilhem. Se tiver mais alguma dica, coloca lá nos comentários, compartilha com a gente. Não guarda só para você. Se você tem mais alguma dica, compartilha aí com a gente, com quem nos acompanha,
e vai ser bênção de Deus. Então, encerramos por aqui. A paz do Senhor a todos e até a próxima. Paz do Senhor. Paz do Senhor, pessoal.